estão? Estão bem? Estão preparados para mais um dia de aula? Então vamos começar, tá certo? Hoje, na nossa aula de leitura, nós vamos aprender mais um tipo de gênero textual, tá certo? Nós já aprendemos sobre o poema, já aprendemos sobre o bilhete, já falamos sobre as fábulas, né? E hoje nós vamos falar sobre a biografia, tá certo? Biografia. O que é uma biografia? Biografia é um texto onde o autor, a pessoa que escreve o texto, ele fala sobre a vida de alguém, tá certo? Então, ele fala sobre a vida de outra pessoa. Isso é uma biografia. Mas também existe um texto, que a gente não vai estudar agora, chamado de autobiografia, que é quando o autor, ele fala dele mesmo. Mas hoje vamos só falar sobre a biografia, tá certo? Então, mais uma vez, biografia é quando o autor do texto, ou seja, a pessoa que está escrevendo o texto, ele está falando sobre a vida de outra pessoa, tá certo? Então, isso é uma biografia. Aí, na apostila de vocês, na página 41, tem um exemplo de uma biografia, que é a biografia de Monteiro Lobato. Vamos prestar atenção na leitura? Acompanhem aí de casa com a tia a leitura aqui. Você já ouviu falar no sítio do Pica-Pau Amarelo? As histórias que aconteceram nesse sítio foram criadas por um importante escritor brasileiro chamado Monteiro Lobato. O que você sabe sobre ele? Então vamos ver agora o que fala a biografia de Monteiro Lobato. Nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Em homenagem ao seu nascimento, neste dia comemora-se o Dia Internacional do Livro Infantil. Era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Augusto Lobato. Seu nome verdadeiro era José Renato Monteiro Lobato. Mas, em 1893, o autor preferiu adotar o nome do pai, por desejar usar uma bengala do pai que continha no punho as iniciais JBML. Juca, apelido que Lobato recebeu na infância. Brincava em companhia de suas irmãs com legumes e sabugos de milho, que eram transformados em bonecos e animais, conforme costume da época. É o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Jeca Tatu, e mais 30 volumes. Faleceu em São Paulo, no dia 4 de julho de 1948, aos 66 anos de idade, por causa de um derrame. Então, pessoal, essa é a biografia de Monteiro Lobato, né? O autor desse texto, ele falou sobre outra pessoa. Quem foi essa pessoa que o autor do texto falou? Monteiro Lobato. Então, biografia, né, é o texto onde o autor é quem? É a pessoa que escreve o texto. Então, a biografia é o texto onde o autor do texto, ele conta a história da vida de uma outra pessoa, né? Entenderam? Então, aí na apostila, na página 41 e na página 42, tem uma atividade para vocês realizarem, tá certo? Que diz assim, primeira questão. De quem é a biografia que você acabou de ler? Então, o texto, ele falava sobre a vida de quem, né? Você vai escrever aí. 2. Qual é o nome completo de Monteiro Lobato? Então, você vai ler aí no texto, todas as respostas vai estar dentro do texto, tá certo? 3. Onde ele nasceu? 4. Em que dia ele nasceu? 5. Qual é a sua obra mais conhecida da literatura infantil, né? Que todo mundo já conhece essa obra que Monteiro Lobato escreveu. 6. O termo literatura infantil é voltado para... Quando a gente fala em infantil, a gente está falando de quem? Dos adultos, das crianças ou dos jovens? 7. Os fatos apresentados na biografia são
Reais ou fictícios? Fictícios é quando é mentira, né? Geralmente, gente, uma biografia, ela é feita com fatos reais, né? Fala sobre a vida de uma pessoa. Então, se está falando sobre a vida de uma pessoa, está falando de coisas que realmente aconteceram na vida dela, tá certo? 8ª questão. Em que dia, mês e ano ele faleceu? Então, em que dia, mês e ano Monteiro Lobato morreu, né? 9. O texto que você acabou de ler é uma biografia. Pesquise e escreva abaixo a definição de biografia. Então, você vai pesquisar ou no dicionário ou no Google aí, né? Através da internet, o que significa biografia. Ou então, quem prestou atenção na aula, né? Desde o começo, a tia falou que é uma biografia, tá certo? Pode escrever o que a tia falou também, ok? E a última questão diz assim: ligue cada nome dos familiares do escritor citados na biografia ao seu respectivo grau de parentesco. Então, você vai dizer, José Bento, quem era? Era a mãe ou o pai? Você vai ligar. Olímpia Augusto, quem era? Era a mãe ou o pai? Aí você vai ligar, tá certo? Então, ó, espero que tenham gostado, né, da nossa aula, tá certo? Sempre é bom a gente estar aprendendo mais, né? Então, hoje nós aprendemos sobre a biografia, tá certo? Caprichem na atividade, tenham um bom dia e até a nossa próxima aula. Tchau!